Hoje eu vou responder a dúvida de uma aluna que vai prestar concurso para INSS e também não tem tantos outros concursos aí também que cai previdenciário, que a dúvida dela era a seguinte: professor, eu estudo o direito previdenciário atual, sendo que agora, nas próximas semanas aí, próximos dias na verdade, tá uma reforma da Previdência com várias mudanças. E aí, você estudaria? É isso que a gente vai falar aqui no vídeo. Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Odilon, este é o canal voltado a aprender como estudar, como ter um estudo de verdadeira alta performance, como levar esse estudo para o longo prazo. Então, antes de mais nada, já te convido para dar o like, para se inscrever no canal caso você não seja inscrito e pedir as notificações, que toda semana tem vários vídeos legais, muito conteúdo, muita coisa boa aqui no canal. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o direito previdenciário, se vale a pena ou não estudar as normas e os livros de direito previdenciário atual, já que logo em seguida vai sair uma reforma. Então a primeira coisa é a seguinte: primeiro, você tem que começar a estudar o quanto antes. Você não pode esperar o edital abrir para começar a estudar. Isso é coisas que todo mundo fala, não sou eu que falo, e eu falo isso há muito tempo, já falei em vários vídeos. Então, por essa premissa que você tem que começar a estudar agora, e se o direito previdenciário é uma matéria preponderante para você estudar, você tem sim que estudar direito previdenciário. Aí você vai dizer: mas professor, mas vai mudar tudo, e aí o que acontece? Só que tem o seguinte, meu amigo, minha amiga, apesar de ter muitas mudanças, e eu já tenho experiência, tanto que ocorreu com o Código Civil de 2002, lá quando eu tinha a minha primeira fase de concurseiro, como depois a mudança do Código de Processo Civil em 2015, onde eu dava aula em cursinhos, e teve também várias mudanças de direito administrativo, direito processual penal, que muita coisa mudou de um concurso para o outro, por exemplo, de um ano para outro, que eu já sei mais ou menos o que as bancas fazem. Primeiro, o que acontece? Quando muda tudo de uma hora para outra, existem poucos livros, né? Claro que alguns autores já correm na frente, mas são poucos os livros. E mesmo os livros que são lançados, por exemplo, vai sair a reforma agora, já deve ter algumas edições já atualizadas com a nova reforma. Assim que ela sair, já tem edições prontas para ser vendida, comercializada. Só que acontece que essas primeiras edições, elas não têm muito o que trabalhar, não tem jurisprudência para trabalhar o assunto, não tem muito comentário de doutrina para saber se aquele artigo realmente pode vir a ser inconstitucional ou não, por exemplo, se o artigo A, B ou C tem algum entendimento diferenciado. Não existe isso. Por quê? Porque tem só a letra da lei. Então os livros normalmente são muito frágeis, os primeiros livros de edições, porque eles vão se dar no máximo a falar a letra da lei, não muito mais que isso. Então você tem que acabar estudando a letra da lei, e é isso que a banca vai cobrar essencialmente. Quando tem uma reforma muito grande, o concurso lá vai passar a cobrar, né? Os concursos já cobram de 70% a 80% letra da lei e o resto jurisprudência e um pouquinho só de doutrina. Ele vai com certeza focar na letra da lei. Mas tem uma coisa: os concursos gostam de fazer muito. Quando tem uma reforma dessas, as bancas gostam muito de pegar e colocar uma assertiva X, né? Vamos dar um exemplo de previdenciário: o benefício tal na lei antiga, né? Normalmente eu tenho certeza que vai acontecer algumas questões assim, que é, por exemplo, saber se é verdadeiro ou falso, a seguinte assertiva: o benefício tal que na lei anterior tinha tais e tais requisitos, agora passa a ter tais e tais requisitos. O cara tem que saber o quê? Vai ter que saber o como era para saber como está sendo, né? Agora, como foi, como mudou. E da mesma maneira, e assim vai repetir muitas questões nesse sentido, né? A banca vai cobrar do candidato se ele sabia como era antes e se ele sabe como é agora. Então é muito importante que você tenha em mente aqueles quadros sinóticos que tem artigo por artigo o que mudou, que vai ter muitos aí a partir de agora, quando
nós tivermos a reforma sacramentada, vai ter muitos artigos muitos quadros, muitas tabelas, que vai artigo por artigo, assunto por assunto, como era e como ficou, como era e como ficou. Além disso, pessoal, os princípios do direito previdenciário são os mesmos. Aquela base, aquele arcabouço do direito previdenciário é o mesmo. Por isso que eu digo para você que já estudou direito previdenciário, que já estuda direito previdenciário há um tempo, que já estaria preparado para uma prova de direito previdenciário, que o seu caminho é muito menos árduo para aquela pessoa que está começando agora. Né? Você pode ter a ilusão de que agora nivelou tudo, porque é tudo novo. Não, não é assim. É muito mais fácil quando você tem uma base boa, né? Você tem a base boa e aí você vai trocar algumas peças que precisam ser trocadas, que foram trocadas. O seu cérebro vai administrar muito bem. Se você tem essa base boa, ele administra muito bem. Agora, se você não tem a base boa, aí é paciência. E é muito mais fácil isso, eu ter uma base boa e trocar pontualmente as peças que foram trocadas, do que eu simplesmente do zero agora começar tudo de novo, até porque eu sei que a banca vai querer que eu saiba alguma coisa que ficou lá para trás. Então é importante começar o quanto antes, é importante sim pegar eu, por exemplo, se fosse começar hoje, né, eu tenho que estudar direito previdenciário para um concurso do INSS, por exemplo, e estou começando hoje. O que eu faria? Eu pegaria uma sinopse. Não ia ter, não precisa ser uma grande doutrina, mas eu pegaria um livro simples, uma sinopse, uma apostila que eu conseguisse para tentar absorver como é o direito previdenciário hoje, e depois eu ia estudar com as novas regras aí, com uma apostila nova que fosse sair, com alguma coisa nova. Mas eu ia sim dar uma lida, dar uma base do antigo, tá certo? Então essa foi a dica de hoje aí sobre o que fazer quando muda uma legislação, e no caso o exemplo de hoje aí que tá na porta aí, que é a questão da reforma da Previdência, e espero que você tenha gostado, que sirva como dica. Então pode estudar sim, pode continuar estudando, e quem tem a base pode ter certeza que o seu caminho não foi perdido, tá bom? Um grande abraço, não se esquece do joinha, não se esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito, pedir as notificações, toda semana a gente tem conteúdo bem legal. Um grande abraço e a gente fica por aqui.